Você está com dúvida de qual carreira escolher, ou você já está numa carreira e está insatisfeito com ela, mas não sabe direito o que fazer com ela ou para onde você vai? Se você disse sim para uma dessas duas perguntas, esse vídeo é para você. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou fundador aqui do Senhor de Carreiras, um canal especializado em carreiras e empregabilidade. Então, se você gosta dessa proposta desse vídeo e se você gosta desse canal, o que você está esperando de se inscrever aqui no canal? Dá esse voto de confiança, porque se você ficar comigo nesse vídeo até o final, eu vou te dar várias dicas de como você pode estruturar a sua carreira da melhor maneira possível com o olhar de um orientador profissional. Beleza? Então, sem mais embromação, Eduardo, solte a vinheta. Eu já trabalho com orientação profissional há aproximadamente 10 anos. E nesse processo eu já atendi vários tipos de pessoas, tanto jovens quanto pessoas mais velhas que buscam uma recolocação ou migração, transição de carreira. E uma coisa que eu percebi, e na metodologia que eu utilizo, existe um tripé no processo de escolha que ele precisa ser seguido e respeitado para que essa escolha tenha a maior certeza possível de ser uma escolha homogênea. E eu vejo que muitas pessoas que escolhem uma carreira, elas escolhem sem saber que isso acontece, sem saber da influência desses fatores, ou mesmo quem muitas vezes escolhe de maneira assertiva, ela passa por essas fases sem se dar conta. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre essas 3 fases, o que você precisa fazer para você ter uma maior certeza, porque certeza a gente não vai ter nunca, mas sim uma maior certeza de que o caminho que você está escolhendo é o seu caminho, beleza? Então vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto é autoconhecimento. Eu vou te contar um segredo. Um dos maiores índices de abandono da graduação de medicina são de pessoas que descobrem que têm medo de sangue. Cara, vamos lá. Normalmente um estudante que entra na faculdade de medicina, ele tem ali 18, 19, 20, ele não sabe que ele tem medo de sangue? Ou ele não parou para pensar que aquela carreira em algum momento ele vai ter contato com sangue e aquele glamour que se fala da medicina, que salva vidas, que ganha muito, que todo mundo respeita, não basta para seguir aquela carreira. Além do vestibular e da faculdade serem muito difíceis, você ainda tem algumas peculiaridades, algumas características que você precisa ter para você ser um bom médico. E uma delas é não ter problemas com sangue. Eu, particularmente, mesmo se eu quisesse ser médico, não ia rolar, que quando eu vejo alguém sangrando muito, eu já entro em choque. Então, comigo não funciona, não conseguiria. E aí você vê, muitas pessoas abandonam a faculdade de medicina porque tem medo de sangue. E isso acontece em todas as carreiras. Então você vê lá muita gente que escolhe o direito porque acredita que vai buscar justiça para as pessoas, ou escolhe o direito porque vai ter poder, ou porque é uma carreira bem aceita, uma carreira com status. A gente tem que tomar muito cuidado com essas influências, mas para isso ser feito de maneira cuidadosa, você precisa se conhecer. Você precisa saber das suas características, dos seus pontos fortes, do que você gosta de fazer. E esse é um dos primeiros passos para você se conhecer bem e escolher bem uma carreira. Então, nada mais é, inclusive dos meus processos de orientação profissional, as 2, 3 primeiras sessões, elas são focadas para desenho de perfil do meu analisando, do meu cliente. Porque é uma maneira que eu tenho, e às vezes, nos meus processos, a pessoa já chega com uma fala, uma quase certeza. E já aconteceu de, nesse processo, a pessoa se descobrir para um outro caminho. E aí verificar que aquela escolha ela não está sendo feita por características dela, mas porque de repente alguma pressão externa, ou porque a sociedade é bem aceita, ou para a família seria bem aceito, mas para dentro daquela pessoa não seria. Então o primeiro ponto é esse, busque autoconhecimento. Segundo ponto, conhecimento do mercado. Então vamos lá, candidato. Não adianta você só ver lá no seriado o que faz uma profissão. Você tem aquele programa da Globo lá, que é o Sob Pressão, que mostra lá um médico plantonista sendo um herói, salvando vida, enfrentando bandido. Não, a rotina não é daquele jeito. Você vai lidar com burocracia, você vai lidar com problemas, não só com esse glamour que se fala. A própria psicologia.
Se fala muito que psicólogo morre pobre, ou isso, aquilo. Cara, mentira, tem muito psicólogo com muita grana. Eu mesmo tenho uma vida resolvida. E não entro nesse perfil. Então, e uma outra maneira que você tem de resolver esse conflito é estudando as carreiras. Vai lá procurar o Guia do Estudante. Aqui em cima, inclusive, está passando um card onde eu explico tintim por tintim sobre o Guia do Estudante. Nesse momento ele não está feito no meu canal, mas em breve eu vou fazer, e se você for do futuro já vai estar passando um card aqui em cima. Nesse Guia do Estudante da Editora Abril, você vai poder entrar lá e ver as informações sobre cada carreira, o que faz, quanto ganha e assim por diante. Procure ajuda profissional. Então vá assistir palestras, veja lives, veja workshops de orientadores profissionais falando sobre o tema, ou mesmo procure um profissional da área que você está desejando entrar, conversa com ele. De repente um colega da família, alguma coisa que se dispõe a falar contigo, ou mesmo no contato, de repente, profissional com esse profissional, de repente você quer falar com o médico, você está lá na consulta, vai lá fazer uma pergunta. Logicamente você não vai poder entrevistar o cara, mas tira uma coisa ou outra. E busca um profissional desse para ele te dar a luz. Para ele, por exemplo, e aí eu te oriento, não só saber quanto ganha e o que faz, mas quais são os maiores desafios daquela carreira. Porque carreira é igual relacionamento. Não tem essa questão do só amar basta, mas você tem que saber lidar com as dificuldades. Eu mesmo, na época do vestibular, em um momento me vi na dúvida entre duas carreiras, história e psicologia. E aí, quando eu parei para olhar as duas, eu falei, olha, amo a história, gosto muito, sou apaixonado, mas eu não sei se eu vou conseguir viver algumas dificuldades que um historiador vive. Então, eu olhando para a carreira de psicologia, vendo de repente um caminho mais amplo, porque a psicologia é muito ampla, eu acabei escolhendo a psicologia porque eu me vi, e logicamente também teve a questão do autoconhecimento, porque a psicologia já fazia parte da minha vida desde a infância. Já ao contrário, a história não, a história eu descobri no vestibular. Então, conhecer a profissão mais a fundo, tirando esses conhecimentos idealizados, os sonhos, e olhando um pouco mais para a realidade, você consegue muitas vezes eliminar uma possível escolha, na faculdade mesmo. Eu, em algum momento, tive dúvida se eu queria psicologia hospitalar, pintou um interesse. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um curso introdutório de psicologia hospitalar para conhecer. No segundo sábado, o curso eram 2 sábados, no segundo sábado eu já tinha desistido. Porque eu vi, como eu falei, eu tenho medo de sangue. E aquele ambiente de hospital, com muita doença, muita dor, aquilo, muito sofrimento, aquilo para mim não funciona. Eu não gosto de ir para o hospital, eu não gosto de visitar as pessoas do hospital, eu me sinto mal dentro do hospital. Então ali eu já vi que só por essas características eu não seria capaz de trabalhar bem no hospital, e já ali eu já eliminei a chance de ir para a psicologia hospitalar. E o terceiro ponto é um terceiro ponto natural, que ele acontece naturalmente num processo de orientação profissional, que é a convergência desses dois fatores. Você se conhecendo e você conhecendo o mercado, você vai ter um repertório muito maior para escolher essa carreira. Então, jovem, não escolha de supetão, não vá porque o teu colega está fazendo ou porque o teu pai fala que você tem que fazer, se isso não tocar você. Porque fazer o que gosta é primordial para você ser bem-sucedido e satisfeito com a sua carreira. Beleza? E aí, curtiu esse nosso vídeo? Tenho certeza que sim. E para te dar a última evidência, caso você ainda não tenha apertado o botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, quero te dar a última evidência que realmente nós somos o seu canal aqui no YouTube sobre empregabilidade. Aqui na minha frente agora está passando uma playlist completa te ensinando todos os segredos das entrevistas de emprego. Então eu tenho certeza que se você ver todos esses vídeos, você já vai chegar na entrevista de emprego dando voador e arrebentando, beleza? Então, espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.